Será que o dom da cura ainda está em evidência? É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui no quadro dos dons espirituais. Fica comigo, você vai ser edificado em nome de Jesus. Roda a vinheta. Graça e paz, povo de Deus. Vamos a mais um vídeo aqui no meu canal, no Evangelho Puro, sobre os dons espirituais. E hoje nós vamos de o dom da cura, meus amados irmãos. E está lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, quando diz que a uns pelo mesmo Espírito também é dado os dons de curar. E a questão é, será que o dom de cura ainda está em evidência nos nossos dias? Meus amados irmãos, nós iremos observar pela mão dos apóstolos, né, que Jesus Cristo, ele evidenciou, ele outorgou, ele permitiu com que os dons acompanhassem os discípulos com um objetivo específico, para que o povo fosse atraído para a salvação. O fim do objetivo do Evangelho de Jesus Cristo sempre foi salvar a alma da pessoa. Jesus Cristo utilizou-se de muitas curas no seu ministério para que pudesse autenticar a sua divindade, para demonstrar que ele era o Filho de Deus e o próprio Deus, como também para atrair as pessoas para a salvação. E assim foi também com seus discípulos, seus apóstolos. E o último apóstolo foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, diz a palavra de Deus em vários textos, que através dos seus lenços, através dos seus aventais, o povo era curado, né? Jesus Cristo evidenciava, mas nós iremos observar no percorrer do ministério do apóstolo Paulo, que alguns dos seus conservos, alguns dos seus discípulos, como o próprio Timóteo, sofriam de uma gastrite muito forte. O próprio Epafrodito, que ajudou ele na construção de várias igrejas, ficou moribundo, ficou doente, quase até a morte. E porque o apóstolo Paulo, ali, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, não orou e ali determinou a cura de Epafrodito, de Timóteo e tantos outros. Nós devemos observar que na metade para o final do ministério do apóstolo Paulo, a evidência do dom da cura foi perdendo força, porque Jesus Cristo já tinha sido confirmado como Deus, confirmado que ele era o Filho de Deus, tinha ressuscitado. E nós vimos aqui, meus amados irmãos, que os dons têm a finalidade de glorificar a Deus, proclamar o Evangelho e edificar a igreja. Se foge dessa finalidade, os dons é apenas presunção humana. E hoje, nos nossos dias, trazendo para os nossos dias, será que o dom da cura ainda está em evidência? Nós cremos que ainda está em evidência, mas não como no passado. A cura não depende de mim, não depende de você, mas depende único e exclusivamente da vontade de Deus. Deus, ele cura quando ele quer, quando ele tem um propósito específico. Não é esse monte de manipulação que nós vemos em várias igrejas, em vários falsos profetas que às vezes fazem teatro para dizer que a pessoa foi curada. A maior cura, como eu falei, e vou repetir, é a salvação. E muitos, infelizmente, têm manipulado esse dom, né? Deus não cura como antigamente, porque hoje também Deus usa de vários artifícios, de vários métodos para executar a sua cura, através da medicina, através das medicações, né? Então, através da obediência. E se ele quiser manifestar e fazer uma cura maravilhosa, sobrenatural, ele também pode fazer. Lembremos, meus amados irmãos, que o próprio Satanás, Deus permitiu com que ele fizesse sinais e prodígios para enganar as pessoas. Inclusive, se possível, não vai acontecer até os eleitos. Então, você pode observar. Então, o que é que acontece em tantas curas nessas igrejas aí que pregam prosperidade, que pregam desses falsos profetas? Por que acontece tanta cura? Não é Deus que faz. É duro dizer isso, mas não é Deus que faz. Por trás de todo falso profeta existe o espírito de Satanás. E o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, e ele também, permitido por Deus, pode fazer prodígios e milagres para enganar as pessoas e segurar as pessoas na seita, nas heresias. E isso acontece. Fora as manipulações e os teatros que existem em muitas igrejas desse tipo. Mas, meus amados irmãos, nós ainda cremos sim que Deus, se quiser, de acordo com a oração de um presbítero, oração do pastor, de um servo de Deus em sinceridade, se for da vontade dele, ele pode curar. Se o dom da cura tivesse em evidência com muita força, porque quem tem o dom da cura, porque não entra nos hospitais de câncer e vai ali curar as pessoas? Porque no tempo de pandemia não entrou ali nas UTIs e foi orar para as pessoas ficarem curadas?
porque não entram em situações de doenças degenerativas, de pessoas que não têm o sistema nervoso normal, porque não oram e não são curadas. Porque não depende de nós, não depende do homem, mas depende de Deus. Deus faz quando quer, certo? Na hora que quer e no momento que Ele quer, para um propósito específico, certo, meus amados irmãos? Então esse é mais um vídeo dos dons espirituais. Compartilhe esse vídeo, fique com a Bíblia, né? Vários exemplos bíblicos de homens que foram curados, mas também homens que também não foram curados, porque não era o propósito específico de Deus. Deus ele sempre alcançou a salvação, e também Deus ele age nas provações, Deus ele age nas tribulações, para que nós possamos amadurecer, glorificar a Deus e testemunhar de Cristo, mesmo passando por dificuldades e problemas e adversidades. Então vai ter pessoas da sua família, vai ter casos da sua família que Deus não vai curar, e Deus vai manifestar o seu poder através daquela doença, daquela provação. Esse evangelho não é pregado em muitos locais, mas essa é a verdade. Deus ele faz as coisas para a sua glória, e às vezes as provações fazem parte também da nossa vida cristã, fazem parte também da nossa maturidade, para que nós possamos glorificar a Deus e testemunhar, e mesmo passando por dificuldades, nós continuamos sendo felizes, alegres e glorificando a Deus, tá bom? Esse é mais um vídeo, curta, comente, compartilhe. Vamos aos 500 inscritos, fica no puro evangelho, fica no verdadeiro evangelho, porque isso é o mais importante, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.